Então, meus irmãos, com muito amor, hoje eu vou pregar sobre o amor. O amor cristão, o amor entre irmãos, o amor universal, o amor por escolha. Não, porque na verdade a gente é confrontado na Bíblia com vários tipos de relação, de pessoas, como se relacionar, né? A Bíblia fala às vezes que a gente tem que amar o próximo. A Bíblia fala que a gente tem que amar o amigo. A gente tem que amar o irmão de sangue, mas o irmão da igreja também. Fica uma certa confusão, na verdade, né? Como que tem que ser demonstrado esse amor? Porque não é sempre o mesmo amor, na verdade. Claro que o amor é um. A gente tem, óbvio, antes de tudo, a gente tem que amar todo mundo, até o nosso inimigo, né? Falou Jesus. Mas tem amor que salva e tem amor que não salva. Por exemplo, quando a gente ama, que eu coloquei assim, existe o amor por respeito e o amor por escolha. Né? A gente, por exemplo, ama os nossos pais, a gente tenta, escrito que a gente tem que honrar e respeitar os nossos pais. Então, esse aqui é um amor por respeito. Aí, o amor que a gente tem para um irmão em Cristo é diferente do amor que a gente tem por um irmão de sangue. Porque, sim, é verdade, porque o irmão de sangue, a gente não escolhe. A gente ama ele por respeito, por fazer parte da família de sangue. A gente recebeu educação, às vezes ele nos ajuda. A gente ama ele por respeito. A gente não pode... A gente tem que amar todo mundo, mas especialmente o irmão de sangue, o pai que é de sangue, a gente ama por respeito. A gente não ama ele da mesma forma que a gente ama o irmão em Cristo. Porque o irmão de sangue, ou o próximo, é a mesma categoria, na verdade. Né? Quando a gente fala tem que amar o próximo, são todos os irmãos de sangue também. É todas as pessoas que a gente não conhece. Entendeu? É um amor por respeito. É um amor universal. Agora, o irmão que se converteu, o amigo, né? Tem o amor do amigo, é o amor do irmão em Cristo. Já são amores diferenciados, porque são amores que são pactuais. Quando a gente fala para alguém, eu sou teu amigo, ou é meu amigo, é que tem alguma ligação voluntária. É como um pacto. Né? Quando Jesus fala para a gente que ele não nos trata mais como servos, mas como amigo, é porque ele fez um pacto, ele vai fazer um pacto na cruz. Ele fez um pacto com a gente, né? Através do sangue. E quando a gente se converte, a gente faz um pacto com Cristo. A gente decide de segui-lo, de amá-lo, de seguir os seus preceitos. Então, o amor do amigo é o amor cristão, do irmão em Cristo. São amores pactuais, selados por um pacto. Agora, o amor ao próximo, não. Não é por isso que a gente não o ama. Talvez da mesma forma. Mas só o amor pactual, ele salva, ele é salvífico. E o amor ao próximo, o amor do irmão de sangue, ele não salva. Ele é humanista. A gente ama por fazer as boas obras, por ajudar. Mas ele não salva. Agora, o amor do amigo, ele pode salvar ou não. Mas, geralmente, o amigo, ele acaba se tornando um irmão. Então, quando ele se torna um irmão, quer dizer, em Cristo, aí ele começa a salvar. Ele vira salvífico. E isso, quase todos os amigos acabam um dia realmente se rendendo a Cristo. Porque eles já têm o pacto da amizade. Né? Então, falta só ter o pacto com Cristo. Então, é muito próximo. Né? Então, eu queria dar uns exemplos agora, para a gente entender bem, quando a gente falar, esse é o próximo, qual é o relacionamento que a gente tem, né, com o próximo, ou com o nosso irmão. Porque quando Jesus fala que a gente tem que largar os nossos pais para casar, por exemplo, para começar uma família nossa, então, às vezes é difícil, né, largar os pais. Tem uns que não querem largar, que na verdade nunca larga. Trata os pais mais os irmãos de sangue
mesmo convertido, mas de um jeito mais honroso até que os próprios irmãos em Cristo. Né? Na verdade, a gente tem que saber que o irmão em Cristo é aquele que a gente vai, desde então, mas para sempre, a eternidade, ter um relacionamento, e não com o irmão de São, que não se converteu. Uma vez que o irmão de São se converte, ele vira irmão em Cristo. É como o suíço, o brasileiro, uma vez que ele se converte, ele vira cidadão do céu. Ele não tem mais nacionalidade, não tem mais essa coisa de São de origem, né? A gente. Então vamos ler. Tem uma parábola que é muito enfática para o amor ao próximo, que é a parábola do bom samaritano, né? Em Lucas 10, do 27 ao 37. Porque essa parábola, ela vai passando, na verdade, 3 tipos de relações que a gente pode ter com as pessoas. Ou que a gente tem quando a gente faz parte de quando a gente é religioso ou não, etc. Então vamos ler, hein? Lucas 10, a partir do 27, que eu pus aqui, do 29, é 27. A gente vai começar 2 versículos antes da... Então, Lucas 10, versículo 27. O homem respondeu: amo o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua força, e de toda a sua mente. E amo o seu próximo, as pessoas, como a si mesmo. Então, o amor, ele é universal. A gente tem que amar todo mundo, igual a como a gente ama a Deus. Isso não depende da salvação. Amar é amar, a gente tem que amar. Mas a gente vai ver depois a quem a gente pode julgar, a quem a gente não tem que julgar, que é coisa de Deus. O próximo, por exemplo, não é nosso papel julgar se ele está certo ou errado, porque a gente sabe que ele está errado, porque ele não é irmão em Cristo. A quem a gente pode julgar, a gente vai ver que são os irmãos em Cristo, e não os que nem a gente tem que se preocupar com eles. Como assim mesmo? Está correto, diz Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar-se as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? É isso que a gente está se perguntando. Todos são nossos próximos, hein? Jesus respondeu com uma história, que é justamente a parábola do samaritano. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. São uns 30 quilômetros de distância entre Jerusalém e Jericó. Quando foi atacado por bandidos. Não é nenhuma novidade, né? Os bandidos. Aqui roubo celular, né? Eles roubavam outra coisa, mas tinha bandido já. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira de estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Você viu que ele fala que é um homem, a gente não sabe que tipo de homem que é. É um homem. Ele estava na beira da estrada, a gente não sabe se é um religioso, se é um irmão. A gente não sabe, é um homem. É o próximo. Por acaso descia ali um sacerdote, que seria um religioso, hein? Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Você vê que não é porque ele era religioso que ele foi ajudar. Então, um levita, que seria praticamente um irmão em Cristo, mas hipócrita, na verdade, nessa condição aqui. Um levita, que é um servo de Deus, de nosso Deus, hein? Fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então, nenhum outro, não é porque um serve o Senhor, ou se diz servir o Senhor, e o outro se diz religioso, de qualquer uma religião, eles fizeram o que tinha que fazer. Então, veio um samaritano. Samaritano, naquela época, era pejorativo, porque os samaritanos, eles não serviam a Deus, eles não acreditavam nos profetas. Eles só acreditavam em Abraão, em Moisés, uma coisa assim. Mas não os outros profetas. Então veio um samaritano. E ao ver o homem, teve compaixão dele. Então foi qualquer um. Mas ele foi humanista, nesse caso. Foi até ele, tratou de seus ferimentos, com óleo e vinho, e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento
e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. E se precisar gastar mais, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. É claro que isso aqui tem 2 conotações, né? Aqui a gente pode reconhecer Jesus. Eu já preguei uma vez sobre essa parábola, que ele se ofereceu as 2 moedas de prata. No caso, Jesus na cruz que pagou o preço para a gente. Aqui ele pagou o preço para o homem perdido lá. Mas, no caso, se a gente pega literal, esse samaritano, ele fez uma boa obra, na verdade. Né? Ele fez o que todo mundo tem que fazer. Só que é humanismo. Isso não salva. Sim. Porque era um samaritano. Mas todos têm que fazer. Então, imagina a gente que é cristão. Ele não pode falar, não, porque o humanismo é uma boa obra. As obras não salvam. É verdade, elas não salvam as obras. Não é por isso que a gente não tem que fazer. Sem obra não também não... Essa não é desculpa. Exatamente. A gente tem que ter as obras também, né? Então aí Jesus pergunta: qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem? Do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O fariseu, especialista da lei, respondeu: aquele que tem misericórdia dele. Disse. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo, porque ele sabia naquela época, Jesus, que eles não faziam isso. Então ele falou: vá, então faz isso. Aí você vai já começar uma boa obra, pelo menos isso, em vez de ser hipócrita. Hein? Porque é claro que naquela época ninguém era salvo ainda, hein? Porque Jesus não tinha morrido, e na verdade a salvação, a graça, ela começa na ressurreição de Jesus, não no ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele vem para pregar para os judeus e todo mundo, hein? Então aqui era durante o ministério de Jesus ainda. Aí outro exemplo do amor aos outros é em Romanos 15, do versículo 1 a 7. A gente vai passar alguns versículos para enfatizar o amor ao próximo, aos outros, ou ao irmão de sangue, que é a mesma coisa, né? O amor ao próximo é o irmão de sangue. Romanos 15, né? Depois de Atos, né, Romanos? Depois dos Evangelhos, depois dos Atos, em Romanos 15. Então, 1 a 7, né? Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo. Agradar ao próximo, não é somente ao irmão, ao próximo também, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Porque se não tem a gente para ajudar, para edificar os próximos, então quem, né? Não é? Então por isso que a gente não tem que desprezar ninguém. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como diz as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência, ânimo, os ajuda a viver em completa harmonia uns com os outros. Aqui não está escrito irmãos entre irmãos. Uns com os outros. É geral. Como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Porque se a gente prega o amor entre irmãos, convém, como a gente é seguidor de Jesus, fazer a mesma coisa para os outros. Porque Jesus não morreu para os salvos. Ele morreu para os ímpios, que éramos nós. Não é? Então, como convém aos seguidores de Jesus, somos nós. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Cristo nos aceitou quando a gente estava ruim. Não uma vez. Ele não falou: você não pode agora, você não mudou de vida ainda, não posso te aceitar. Não. A gente decidiu mudar de vida antes que a gente realmente comprou que a gente mudou. Ele já tinha nos aceitado, não é? Ele já tinha morrido para nós. Então a gente tem que fazer igual
para o próximo. A gente tem que amar todo mundo da mesma forma. Mas uma coisa, para eles, vai adiantar ou não. Quer dizer, se eu amo um irmão com amor de irmão, eu não vou mudar nada na minha vida. Mas o irmão que está em Cristo, ele muda. Agora, o irmão que é de sangue, ele não muda. Mas eu tenho que amar os dois igual. Certo? Porque se eu dou a minha vida para o irmão em Cristo ou para o irmão de sangue, nenhum dos dois vai ser salvo por causa de mim. Certo? Mas eu tenho que agir sempre da mesma forma. Agora, a salvação, depende do outro, não de mim. Ela não depende de mim. É por isso que eu não tenho que fazer diferença. O amor entre irmãos de sangue, agora, em Mateus 12, 46, 50. Ó, a gente vai ver agora como Jesus, ele responde, né? Em Mateus 12, 46 a 50. Mateus 12, os evangelhos, o primeiro evangelho. Interessante isso aqui. A gente vai ver o que Jesus fala em relação ao amor entre irmãos, aos pais. Se para ele, não quer dizer que ele não os ama do mesmo jeito, mas para ele não é família. Não é a verdadeira família. Ali que se faz a diferença. Nos próximos, ele não é da nossa família. Agora, nosso irmão em Cristo e nosso irmão de sangue também não é da nossa família uma vez que a gente é convertido. Porque ele é nos próximos. Porque ele não vai estar lá junto com a gente. Infelizmente, se ele não se converte, ele não vai estar. Entendeu? Então vamos ver o que fala Jesus aqui. Mateus 12, 46 a 50, hein? 46, cadê? Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos de sangue, hein, no caso, estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: opa, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo, com o Senhor. Você vê? É contigo. Por quê? Aqui Senhor é em S minúsculo. Ele não era visto como Senhor da salvação. Hein? Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então o que ele fez? Apontou para os discípulos. Quem é meus irmãos? Quem é minha mãe? E apontou para os discípulos. Ó, vejam estes. Ele falou, vejam estes, apontando para os discípulos. Vejam estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão. E minha irmã e minha mãe. Apontando para os discípulos. Deixando, quase desprezando, hein? Eles lá fora. Mas não quer dizer, aqui ele estava falando, ele estava só corrigindo, peraí, meus irmãos agora são os discípulos, são os que fazem a minha vontade. Mas não, ele não falou, não, esses aqui eu não quero saber. Ele só retificou, falando, não, peraí, agora meus irmãos não são mais, além dos meus irmãos de sangue, além da minha mãe de sangue, da minha mãe, é quem faz a minha vontade, são eles. Não tem nada a ver comigo originalmente, mas que se entregaram para mim, ou que vão se entregar totalmente, mas que já estavam os seguindo, né? Já eram discípulos. Então, ele não fala, não vou amá-lo. Ele ama todo mundo igual. Agora, irmão, não, a partir do momento que a gente se converte, ou que a pessoa se converteu, ela tem que saber que o irmão agora não é mais de sangue, é em Cristo, é a família de Cristo. Isso é muito importante, porque se a gente continua a considerar os irmãos de sangue como igualmente, e os iguais irmãos em Cristo, aí a gente começa a menosprezar realmente os irmãos em Cristo para dar prioridade para os irmãos de sangue. E isso não é bom, porque aí a gente, por exemplo, a Malu agora que está... Porque a gente também não está unido no espírito. Não está. Não, aqui legal, maravilha, né? Tipo, elas são tudo cristãs, Sim. A gente compartilhando. Agora um exemplo, tipo a minha. Fica meio complicado, realmente, porque eles não estão debaixo da autoridade, né? Exatamente, não tem a mesma percepção da justiça, não é? Por exemplo, agora, você que está namorando, você vai casar, você vai ter que deixar a tua mãe para fundar uma família, mas vai ter que deixar mesmo, no sentido, não de abandonar, mas no sentido que se teu marido, ele te fala, não,
final de semana a gente vai lá. Aí você não vai falar, então você vai falar, então peraí, vou convidar a minha mãe, minhas irmãs. Pode, nesse caso pode, porque são em Cristo. Mas se não tivesse em Cristo, você não poderia dar prioridade para a tua família de sangue em relação ao teu marido, a partir do momento que você é cristão, é discípulo. Você tem que dar prioridade para a família na qual você vai ficar. Por isso que Jesus fala, o que Deus uniu, ninguém tem que separar. Porque não adianta a gente separar aqui, se um com o outro, mas lá no céu não vai dar dessa forma, não. A gente vai ter que ser unido com quem a gente... Deus vai falar, mas você está unido com tal. Quando você se converteu, você formou uma carne consciente. Você não estava mais no erro. É por isso que eu estava te falando outro dia, tome cuidado de não fazer besteira, de não fazer test drive, porque realmente, quando você está consciente da coisa, como está escrito na palavra, Deus vai cobrar. Pode crer, porque ele fala que ninguém te separa. Ele perdoa a ignorância. Então, o que você fez na ignorância, tudo bem. Mas uma vez que você já sabe que Deus não quer, aí tem que tomar cuidado, né? Claro que eu não posso julgar quem está de fora, mas eu tenho que falar para quem está de dentro, como ele fala aqui. E da família de Cristo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse aqui é um bom exemplo da diferença que a gente tem no relacionamento entre o irmão de sangue, a família de sangue e a família de Cristo. Bom, aqui a gente, todo mundo, felizmente, é a família de Cristo, então todo mundo pode sair junto. Não tem essa diferença. Isso que é maravilhoso. Porque se você convida a tua mãe, ela é irmã de Cristo. Então não tem, você não dá preferência para alguém do mundo. Entendeu? Mesmo que seja a família de sangue. Então, vamos ver em Efésios também 6:2. Nessa Bíblia, a página 1375, para quem tem essa Bíblia, é mais fácil. Efésios, às vezes, é mais difícil, mas não vai tanto. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Eu falei 2, né? Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com a promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Uma vez a gente já conversou a respeito disso, de honrar pai e mãe. É óbvio que, nesse tempo, o pai, ele fala do povo de Deus, né? Nesse tempo, quando ele fala honra o pai e a mãe, é por quê? Porque o pai e a mãe que tinha ensinado para os filhos o caminho certo de Deus. Hoje em dia, quando a gente pega esse aqui, mesmo quando ele falava aqui, Paulo para os Efésios, ele estava falando para gente que tinha um ensinamento geralmente cristão. Ou, não cristão, da lei, né? Que sabia, ele não ia falar isso para um pai ladrão, por exemplo. É óbvio, né? Paulo não pode falar, nem Deus, honra o teu pai que é ladrão, é a tua mãe que é sei lá o quê. Né? Então, é óbvio que ele fala isso, porque são os filhos que se desviavam. Os filhos queriam fazer coisas. Por exemplo, os fariseus, naquela época de Cristo, eles inventavam emendas. Eles emendavam a lei para não ter que pagar, para não ter que cuidar dos pais. Eles preferiam pagar o dízimo do hortelã, como ele fala, inventar cheio de coisinha, para não ter que depois, quando os pais ficam velhos, cuidar deles com dinheiro. E mantê-los, né, quando eles não podiam mais trabalhar. É por isso que ele repita aqui, Paulo, honra teu pai e tua mãe. Não pode largá-los, porque eles te criaram, te ajudaram, te ensinaram a viver dentro da lei de Deus. Então, você tem que honrar. Agora, obviamente, nós, como cristãos e convertidos, o que eles não eram ainda, Jesus não tinha morrido, eles não tinham a capacidade do julgamento, nem do conhecimento, porque não tinham o Espírito Santo. Então, era realmente a coisa bruta. Ou é ou não é. É pronto. Então, se era dentro da lei, você devia honrar. Se não era dentro da lei, nem se falava. Né? É lógico, era ímpios. Eram vistos como ímpios e bárbaros, até, quando era de outros países. É o amor universal que cuida, né? Em 1 Timóteo 5:8, ainda para falar do amor ao próximo, na página 1401, desse aqui é 1 Timóteo 5:8.
Um exemplo muito interessante também. 1 Timóteo 5, versículo 8. Versículo 8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Então, é isso que a gente falava no início. Amar e cuidar, a gente tem a todos. Especialmente, justamente, dos pais. É dos nossos. Dos seus, ele está falando da família de sangue. Aqui. Então, a gente tem que cuidar, porque nos criaram, porque cheio de boas intenções em relação às obras. Então, a gente tem que cuidar. Ó, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos seus, da sua própria família, isso aqui não é a própria família, não é a família de Cristo, é a família de sangue, a própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Então, não é porque, então, é como a gente já várias vezes pregou, não é porque os nossos pais não são cristãos, são de uma outra religião, não são da mesma, não têm os mesmos motivos de pensamento. A gente falou isso muito, nasceram católicos, sei lá o quê, que a gente não vai cuidar, que a gente vai abandonar. A gente não pode concordar, mas a gente tem que continuar a amá-los como sendo nossos pais. A gente não pode falar, você é católico, nem conversa mais com você. Não, isso aqui não existe, porque não é testemunho de alguém que está com Deus. Então, mas também a gente não vai aceitar se curvar na frente de um ídolo. Ou de participar de cheio de reza, de terço, de sei lá do que. Isso aqui tem nada a ver com o amor ao próximo. A gente fala, não, isso não vou fazer. Eu te amo muito minha mãe, ou meu pai, ou sei lá quem, meu irmão, mas isso não vou fazer. Então, agora você não vai rejeitar por causa disso. Ao contrário, porque senão nunca vai ter nem a possibilidade de ser salvo. Agora a gente vai passar para uma outra modalidade, que é o amor do amigo, que já é um amor pactual. O amigo, ele faz de própria vontade. É como quando a gente se converte numa decisão nossa. Quando a gente tem um amigo, por exemplo, como o Elias, no meu caso, ele é mais que um amigo até. Ele é quase um irmão. Eu mesmo não sei bem delimitar, fazer essa fronteira do amigo, do acho que ele é nosso amigo mesmo. Agora, irmão mesmo em Cristo, eu não vi, mas talvez no coração está, não sei. É que eu não posso julgar, porque ele não é realmente irmão, então não tenho o direito de julgar. Agora, quem é irmão, eu hei de julgar, eu tenho que julgar. Então, amor de amigo, Jesus, por exemplo, em Lázaro, Jesus era amigo de Lázaro, era amigo das irmãs também de Lázaro. Vamos ler em João 11:11 e João 11:5. Nós vamos começar pelo 11:11, no Evangelho de João, com Lázaro. Interessante isso, essa relação que Jesus tinha. Eles não poderiam, naquela época, ser irmão em Cristo, porque não tinha morrido. Então, era realmente amigo. Mateus 11. João, né? 11:11. João ou Mateus? João. Era João, né? É o que foi em Mateus agora. Acho que é o que foi em Mateus, não sei porquê. Estou ficando vendo, né? Eu não falei nada. Então. Tem que falar, porque às vezes velho precisa de apoio. 11:11, hein? Vamos ver lá. E vocês encontraram? Não, vou esperar. Eu tenho paciência, uma boa virtude a paciência. Você já encontrou João? 11:11. Agora eu que perdi o 11. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Ele fala nosso amigo. Então aqui ele não usa nosso próximo, é o amigo. Então, realmente era amigo. Era tanto quanto o irmão, porque ele foi lá para ressuscitá-lo. E a gente vai ver agora no 5. Vamos ver aqui. No 5, 11:5. Eu vou começar no 4. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte.
ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. O 5, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, ele amava, né? Está escrito, eu amo. Jesus, muitas vezes, ele não estava naquela época, no ministério dele, quando era samaritana, justamente que eles tinham essa relação esquisita com os samaritanos, porque não cria nos profetas. A gente vê que ele fala, não, ele nem prestava atenção, né? Ele queria realmente, no início do ministério dele, ele veio para salvar os judeus. De fato, ele veio para salvar o povo dele, os judeus, e não os outros povos. Aí a samaritana tinha falado para ele, mas mesmo os cachorros estão pegando as migalhas, então você pode também me dar. Então, a gente vê aqui, por exemplo, por ele ser judeu, ele já o amava. Então, era amigo, hein? Ele fala, nosso amigo. Vamos ver também o amor do amigo, que se torna irmão, se fizer a vontade de Jesus, em Lucas, Evangelho de Lucas, logo antes, hein? Lucas 19, 1 a 10, que o Zaqueu, todo mundo conhece mais ou menos a história de Zaqueu, mas vamos reler. Muito interessante como ele pega um cobrador de imposto, que é o Zaqueu, como sendo, ele se torna amigo, hein? Qual que eu falei aqui? Lucas 19, 1 a 10, que eu falei? Que eu falo junto? Lucas 19, 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu. Homem rico, que se enriqueceu de uma maneira ruim. Chefes de quem? Dos cobradores de impostos. Ele era o bambambam da máfia, hein? Na verdade, naquela época. Chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo, era um baixinho. Demais e não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava. No caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em tua casa. Sem demora, Zaqueu desceu, com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Imagine, Jesus era o cara que todo mundo esperava, né? Fazia milagre, então ele passava ali, todo mundo ia, seja judeu, certo, bandido, todo mundo queria ver esse rapaz, esse profeta, ou como que eles viam ele, porque fazia milagre, era capaz de consertar tudo, qualquer coisa, hein? Em relação à saúde. Então, aí ele foi lá, e Jesus, aí você vê que Jesus, ele viu o Zaqueu, ele escolheu o pior. Então lá ele amou ele com um amor universal, como sendo o próximo dele, né? Em primeiro lugar, porque ele era um pecador. Como ele fala aqui, sem demora Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Então, ele amou ele viu ele sem fazer distinção, por enquanto, entre um discípulo dele, como ele tinha feito, por exemplo, para a mãe dele, para os irmãos dele. Ele vê ele e chama ele, não, vem, que eu vou na tua casa. Então, isso demonstra que Jesus realmente não fez distinção. Ele morreu também para todo mundo. Todo mundo tem essa possibilidade. Então, não tem diferença entre o amor aqui para o próximo e depois o amor cristão. A priori. Enquanto isso, Zaqueu se levantou, porque ele ia na casa de um pecador, né? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei a metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de imposto, devolverei 4 vezes mais, que essa aqui era na lei. Se eu explorei alguém, eu quando me converti, os que eu explorei, onde eu roubei, que eu tinha roubado umas coisas, eu devolvi. Você roubou, negócios à parte. Sim, mas você está entendendo?
Eu devolvi. Não, eu fui devolver o que eu roubei. Agora, eu não devolvi 4 vezes. Você vê como na época da lei, porque eu devolvi por consciência. Mas não porque isso talvez ia me salvar ou não, porque uma obra. Uma vez que ele já morreu para mim, eu nem precisaria. Claro que a gente tem que parar de mentir, está escrito, parar de roubar. Mas às vezes não tem mais como devolver, né? Então isso não faz parte não é salvífico o fato de devolver, né? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém, na cobrança de impostos, que ele explorava, devolverei 4 vezes mais, porque ele era rico. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem talvez também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar salvo-se perdido. Então você vê a diferença? Ele já se converteu. Quando ele falou: ó, Jesus, não, você vem na minha casa, você me aceitou do jeito que eu estava, então se eu roubei, realmente eu vou devolver. Então esse aqui é um pedido, é uma confissão. Tem gente que fala que não vai, né? Porque não dou conta ainda, tem que melhorar muita coisa. Melhor você mudar no caminho. Sim, é uma confissão dos pecados. E depois Jesus, ele o acolheu, ele confirmou. É o que o Espírito Santo faz hoje com a gente. Uma vez que a gente confessou nos pecados, que a gente se endireitou, que a gente para de roubar, que a gente quer seguir Jesus, o Espírito Santo nos dá o que Jesus falou para ele. Hoje chegou a salvação a esta casa. O Espírito Santo nos dá esse testemunho, essa convicção, hein, da salvação. Então, a gente viu aqui que ele tratou ele com amor, como sendo um próximo qualquer, e depois ele está tratando ele como um irmão, como salvo, na verdade, né, naquela época. Hein? Ele já fala: agora você já é salvo. Chegou a salvação. Então, ele já passou, ele também. Ele passou a ver Jesus como um Senhor, como um irmão em Cristo. Na verdade, ainda não, porque não tinha morrido, mas o sentido é esse. Vamos ler também em João 15, 3 a 15. É logo depois, hein? Próximo evangelho, de novo. João 15. Muito bom também. Para a gente entender bem essa diferença, mas não a fazer no amor, mas entender que tem uma diferença. Tem uma grande diferença entre um irmão em Cristo, um irmão de sangue, entre o próximo, entre o amigo. João 15, 3 a 15. João 15, 13. Encontraram? Não existe amor maior que dar a vida para seus amigos. Não existe amor maior. Amor, Jesus que fala, não existe amor maior, não é pouca coisa, o amor maior que dar a vida para seu amigo, ou seus amigos. E não falando para os próximos, para os irmãos, para seus amigos. Vocês serão. Por quê? Porque o irmão ele já morreu, na verdade, né? O irmão em Cristo. Ele já morreu, já deu a sua vida. Dando a nossa vida a Cristo, quando a gente decide seguir a Cristo, então a gente já morreu. Então, a gente é irmão em Cristo, a gente já está na eternidade. Então não precisamos mais comprovar nada. Agora, o amigo que dá a vida, ele comprova que ele é amigo, né? Porque ele não é irmão em Cristo. Por isso que eu falo. A fronteira entre o amigo e o irmão em Cristo é muito sutil, né? Porque ele é muito forte. O irmão em Cristo e o amigo, os dois têm um pacto com o Senhor. Um tem um pacto com um amigo e o outro tem um pacto com o Senhor direto, né? Mas são pactos de amizade, de vida. O mundo... Não, vamos escutar, né? Era qual? 15. 3 a 15, peraí. Não existe amor maior que dar a vida para seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizeram o que eu ordeno. Porque, claro, que ele não poderia falar, naquela época, vocês serão meus irmãos em Cristo. Porque ele não tinha morrido, né? Então, vocês serão... Por isso que eu falo. O amor maior naquela época do ministério de Jesus, antes de ele ressuscitar, era o amigo, era a amizade. Por isso que a diferença é muito sutil, hein? Entre o irmão em Cristo e o amigo. Vocês serão meus amigos se fizeram o que eu ordeno. A gente também vai ser o irmão, só se a gente faz o que ele ordena.
já não os chamamos de escravo, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Aqui o Senhor com S minúsculo, né? Quer dizer, o mestre. Não faz confidência a seus escravos, uma metáfora. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Então, eles passaram a ser próximos, ou até discípulos, por amigos. Eles são amigos. O que a gente, depois da morte dele, a gente passa de ser amigo, talvez, a ser o próximo, a ser irmão em Cristo. Então, isso era o maior amor antes dele morrer e ressuscitar, né? Era a amizade. Era quando a gente fazia um pacto da amizade. Por último, então, o amor entre irmãos, que é nossa família, irmãos em Cristo, que é nossa família. Aqui, eu não vou reler, mas a gente lembra que a gente leu quando ele falou quem são meus irmãos, né? São quem faz a vontade do Senhor, né? Então, meus irmãos são esses aqui, e não esses que estão lá fora, hein? Quando eles falaram. E o amor, agora, a verdadeira família, o amor prático entre irmãos, vamos ler em Atos 4, quando começou a igreja de Cristo, ele tinha morrido e ressuscitado, em Atos 4, 34, 35. Atos é logo depois de João agora. Atos 4, 34, 35. O que a gente sempre fala, hein, hoje em dia, na verdadeira igreja, que é o corpo de Cristo. 34. Entre eles, entre os irmãos, agora não mais irmãos de sangue, irmãos da igreja, hein, do corpo de Cristo, entre eles não havia necessitados. Por quê? Pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos. Levava aos apóstolos, não para eles enriquecer. Para quê? Para que dessem aos que precisavam de ajuda. Eles não tem uns que falam, aí eles não lêem o resto do versículo. Não, eles vendiam tudo e levavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Aí os apóstolos depois faziam o que queriam. Não, era para os apóstolos dar, porque eles tinham, os apóstolos, uma visão geral de quem necessitava naquela época e de quem não necessitava. Então eles falavam, não, vocês podem dar o dinheiro aqui, todo mundo estava na igualdade. Não tinha necessitados. Hoje, é exatamente o que a gente fala. Não tem que ter pobre entre a gente. Então, se a gente faz oferta, ou pede um dia oferta, vai ser realmente para os irmãos necessitados, é para nada outro. Não para eu não trabalhar, alguém não trabalhar. Isso não existe. A minha irmã estava falando de uma coisa ontem, muito interessante. Você me falou que aonde que na Alemanha eles não deixavam, não existia pastores que não trabalhavam. Não. Aonde que era que você me falou? Eu fui uma vez na Bélgica. Fala mais, ó. E na Bélgica, lá, o pastor de onde eu ia falar trabalhava, não estava pago. Eu acho que tinha o também seu deveria trabalho. ser assim, né? Mas quem sou eu? Tem que ser assim, porque é um ministério. Deus não dá um ministério para alguém para parar de trabalhar, porque isso aqui ele dá um ministério porque ele sabe que o coração dele está pronto e disposto para ministrar a palavra, mas continuando a vida que ele tem, não começando a mostrar coisas que não existem. Em 2 Coríntios 8, a gente já está acabando. Tem mais duas referências depois desse. 2 Coríntios. 2 Coríntios, sim, capítulo 8, 10 a 15. Coríntios é logo depois de Atos, Romanos e Coríntios. Atos, Romanos e Coríntios. 2 Coríntios 8. A página 1355. Sim, obrigado. 10 a 15, hein? Versículos. Capítulo 8, 10 a 15. Este é meu conselho. Seria bom que terminasse o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Assim completam o que começaram. Um ano atrás ele tinha pedido essa oferta, hein? Ele tinha pedido uma. Você vê que era alguma coisa raríssima. Ele tinha pedido uma oferta um ano atrás, ainda não tinha dado a oferta. Então, não era todo domingo, não, todo
todo dia. Hoje tem culto todo dia para ter oferta todo dia. Né? Assim completam o que começaram. Que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que deram será aceitável. Desde que o faça de boa vontade, de acordo com o que tem, e não com o que não tem. Então, ninguém tem que se despedir. Sacrifício, né? Não. Você vai doar o seu salário todo, que o pessoal prega aí hoje, né? Ele não quer que um seja desfavorecido para favorecer o outro. Não, ele quer igualar entre irmãos, não de sangue, mas em Cristo. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros. Não é para facilitar, é para ajudar quem está com um problema. Então, não é para alguém que já está bem, para ainda facilitar a vida. E dificultar a vida de vocês. Não. Se vai dificultar a sua vida, é melhor não dar. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento vocês têm fartura, podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com você quando for necessário. Assim haverá igualdade. Como diz a Escritura, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. É assim que tem que ser. E não é para dar para algum pastor, para algum presbítero, sei lá o quê, ou construir, a gente vai comprar isso que a gente já está careca de saber. Mas isso é o amor entre irmãos em Cristo. Ele tem que ser enfatizado também através da ajuda prática, hein? Porque é muito fácil falar depois, não, você é meu irmão em Cristo, eu te amo. Não, amar a gente ama todo mundo. Mas no irmão em Cristo, a gente realmente tem que não se sacrificar, mas a gente tem que enxergar e não ser egoísta, hein? E para finalizar, tem um resumo que o Paulo faz em 1 Coríntios, algumas páginas antes, Coríntios 5, eu publiquei isso um dia de manhã, essa semana, parece. É muito interessante. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 a 13, para finalizar um bom resumo. 1 Coríntios. Capítulo 5, versículos 9 a 13. Como é interessante aqui, a gente tem que aprender isso. A não julgar, isso vai nos ajudar a saber quem a gente tem que julgar e não julgar. Porque está escrito em vários lugares na palavra, não julga para não ser julgado. É verdade. Porque se a gente julga, por exemplo, pessoas do mundo, a gente vai ser julgado. Porque não cabe a nós julgar os do mundo. Porque é a Deus que vai, não é? Agora os nossos irmãos, agora, roubando, distorcendo a palavra, a gente deve julgar, né? Exatamente. A gente tem que apontar, tal lá está vendendo, está fazendo leilão. Pelo amor de Deus, está usando o nome de Deus para fazer leilão? Não dá. Então, versículo 9. Quando lhes escrevi antes, disse que não deveriam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Ele fala, eu não estava me referindo a eles, porque é lógico que com eles você não vai se associar, se eles mudaram de vida, vocês saíram de lá para seguir a Cristo. Então, não a eles, não estou falando, você não tem que se associar com os descrentes, com os do mundo. É óbvio, não preciso falar isso. Com os do mundo, não é de me associar de jeito nenhum. Agora, o que eu queria dizer era que vocês não devem se associar com alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem, ao menos, comem com gente assim. Falando dos irmãos. Aí sim, esse se julga. Por quê? Porque não cabe a mim julgar os de fora. Então é lógico que a gente nem quer nenhum relacionamento com os de fora. Agora, com um irmão que faz essas coisas, que age como os de fora, também não posso me associar. Mas ele é irmão.
ele está entre a gente. Não, mas esse é de julgar. Ó, por exemplo, você faz uma coisa que manifestamente, manifestamente não é bíblico, eu tenho que te falar, não dá. Não pode fazer isso. Agora, se alguém de fora, eu vou começar a julgar ele nem se... É lógico. Eu não tenho que falar nada. Ele já está perdido, é pronto. Você tem que só evangelizar. Só evangelizar. Agora, não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês todos julgar os que estão aqui dentro, que estão de dentro da família. Tem que julgar, está escrito julgar. Porque muitos falam, não tem que julgar o meu irmão, não, ao contrário. Vou ler. E hoje é o contrário, né? Não julga os irmãos Sim, e os de fora. Sim. Aí é fácil querer julgar os de fora. Está tudo errado mesmo. Entendeu? Aí os irmãos que fazem errado não podem julgar. Não é assim. Eu vou reler. 12. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. É Deus que julgará os de fora. Portanto, elimina o mal do meio de vocês. Portanto, se tem irmãos que fazem igual aos de fora, elimina o mal de dentro de vocês. Então, após ter falado com eles, se continua, aí tem outros lugares onde está escrito. Então, apresenta todo mundo, é bom deliberar, tem que excomungar. Não tem que ter participação, não é para comer mais com eles podem participar. Mas a gente não vai na casa dele, até eles voltar. Porque eu não vou participar de sacanagem dentro da igreja. É o que mais acontece hoje, porque não há julgamento entre os próprios irmãos. Não há mais amor verdadeiro, esse amor de Cristo. Não tem mais. Então, o que a gente vai aprender agora com isso, que entre a gente tem que realmente ver, o irmão me fala, você tem um cisco lá no olho? Vou tirar o meu. Se precisar, tira o meu também. É isso que é importante. Quando ele fala, não vê no outro o cisco que ele tem, quando você tem um pau, sei lá como está escrito, a gente tem que realmente amar os de fora, em primeiro, para eles poderem se converter. Mas depois, os de dentro tem que julgar se tem coisa errada. Agora, os de fora não conseguem nem julgar, porque a gente não vai se associar com eles de nenhuma maneira. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Às vezes não é tão óbvio como a gente tem, a maneira que a gente tem